Querida, a gente ainda está no início do ano e é aquele mês onde a gente faz planos, pensa em como vai ser esse próximo ano, faz aquela avaliação do ano anterior. E eu quero falar nessa manhã sobre um tema muito interessante. Eu quero falar nessa manhã sobre a cadeira de balanço. Você tem cadeira de balanço na sua casa? Quem aqui tem cadeira de balanço em casa? Vamos ver. Ninguém balança? Tem uma que balança, tem outra ali. Olha lá. É gostoso sentar na cadeira de balanço? Hã? Quem não tem, mas já sentou e deu aquela balançada, não é gostoso? Né? Para você fazer uma leitura, para você dar uma, né, aquele momento de reflexão, de pensar sobre algumas coisas. E eu quero falar então sobre a cadeira de balanço, mas não quero ensinar você a balançar da forma correta. Eu não quero falar das qualidades da cadeira, mostrando os modelos que existem. Hoje tem cada modelo bonito, né? Tem os mais simples, são mais baratos, tem os modelos mais chiques, todo almofadado, né? Para te trazer um conforto maior. Eu não quero falar dessas qualidades da cadeira. Eu quero pegar esse exemplo da cadeira de balanço, porque ela pode nos ensinar lições importantes, tanto de forma simbólica como de forma prática. E depois a gente vai ver um texto da Bíblia que vai complementar isso que eu estou falando. E a primeira lição que a gente tira da cadeira de balanço é que ela gera movimento, mas sem progresso. A cadeira de balanço, ela até gera um movimento, mas sem nenhum progresso. E nós então vemos que a cadeira de balanço, ela nos mostra que aquele movimento constante para frente, para trás, para frente, para trás, não nos leva a lugar nenhum. E talvez você chegue nesse início do ano, fazendo uma avaliação do seu ano anterior, e você se entende como uma cadeira de balanço. Você teve muito movimento, mas não saiu do lugar. Você se envolveu com muitas coisas, mas não teve nenhum progresso. Não cresceu. Não alcançou os resultados que você esperava. Não chegou onde você desejava. E o pior, não viveu o que Deus tinha para você viver. Porque você se movimentou, você foi para frente, foi para trás, fez um monte de coisas, se envolveu em muitas atividades, mas não se envolveu no que Deus fez você para fazer. No que Deus criou você para fazer. E essa é a pior coisa, quando nós estamos fazendo algo que Deus não nos chamou para fazer. E deixamos de lado o que Deus nos chamou para fazer. Deixamos de viver o propósito de Deus para a nossa vida, para vivermos as nossas vontades, os nossos desejos. Então, esse movimento sem progresso, ele é um lembrete para mim, para você, de que nem toda atividade ou todo esforço vai trazer resultados concretos. Não vai. Nós precisamos focar no que realmente importa para poder avançar. Você vai precisar focar no que realmente Deus te criou para fazer, para que você avance na certeza de que você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. E não seja mais um ano só como uma cadeira de balanço, que se movimenta, que se ocupa para frente, para trás, com um monte de atividades, mas sem progresso. Sem objetivo, sem prazer, sem realização plena, assim como uma cadeira de balanço, nesse movimento sem progresso, sem sair do lugar, muitas vezes nós nos envolvemos com algumas coisas que só vão nos consumir, mas não vão resolver nada na nossa vida. Naquilo que a gente precisa alcançar, naquilo que a gente precisa progredir, isso na nossa vida pessoal, na nossa vida com Deus. É por isso que é importante esse tempo de início de ano, de nós fazermos uma avaliação sincera, honesta, de como nós estamos, de onde nós queremos chegar, do que precisamos fazer. Será que se eu repetir as mesmas coisas do último ano, eu vou alcançar o que eu tanto desejo? Será que se eu fizer as mesmas coisas que eu fiz o ano passado, eu vou estar vivendo o que Deus me chamou para fazer? Eu vou continuar como uma cadeira de balanço, em pleno movimento, mas sem nenhum progresso. Eu achei muito interessante uma ilustração de um doente no hospital psiquiátrico, que ele ficava ouvindo o que estava na parede. Então ele encostou o ouvido na parede e ficava ali ouvindo. Constantemente ele fazia isso. A enfermeira chegou para ele e disse: o que você está fazendo? Ele: vem cá.
E a enfermeira também encostou o seu ouvido na parede para tentar ouvir o que ele estava ouvindo. E ela ficou alguns minutos, ela olhou para ele e disse: eu não estou ouvindo nada. E ele disse: sim, é todos os dias assim. E ele ficava ali, com o ouvido na parede, não ouvindo nada. A enfermeira teve experiência, ele falou: é assim mesmo, todos os dias é assim. Eu também não ouço nada. E algumas pessoas estão se preocupando com cada detalhe da sua vida e são como esse paciente nesse hospital psiquiátrico. Umas estão se preocupando com o que poderia ter sido dito, outras estão se preocupando com aquilo que falaram. Algumas estão se preocupando com o que poderia acontecer, outras estão preocupadas com o que aconteceu. E nós nos pegamos sempre em alguma preocupação. Algumas estão preocupadas com o futuro. Quanto tempo será que eu ainda tenho de vida? Eu vou ficar doente, vou pegar câncer, como que vai ser minha profissão? Vou ficar desempregado esse ano? Não vou conseguir comprar. Extremamente preocupados com o futuro e alguns extremamente preocupados com o passado, com aquilo que fizeram, trazendo culpas para si. Por isso, uma primeira ilustração da cadeira de balanço é que a cadeira de balanço, ela nos ensina uma coisa sobre preocupação. Talvez você está extremamente carregado de preocupações. Lembre da cadeira de balanço. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Nos mantém ocupado, mas não vai te levar você a lugar nenhum. E talvez foi assim que você viveu 2024. Extremamente preocupado e não te levou essa preocupação a lugar nenhum. Não te ajudou em nada. Não resolveu nenhum dos seus problemas. Então essa é a primeira ilustração negativa da cadeira de balanço. Só que ela também traz para nós duas lições positivas, importantes, que ela nos ensina sobre a paciência e ela nos ensina sobre equilíbrio. Quem é muito ansioso consegue ficar com paciência naquela cadeira balançando para frente e para trás sem sair do lugar? Talvez esse é um bom exercício para você que precisa de paciência. Compre uma cadeira de balanço e vai fazendo aquele balanço bem devagar. Você vai ser tentado a se levantar, pegar um celular, assistir a TV, mas fica só ali, sentado, só fazendo aquele movimento para frente e para trás. Sentar-se numa cadeira de balanço é uma excelente oportunidade para você pensar, refletir, exercitar a paciência. Diferente de preocupação, que nos mantém ocupado, mas não leva para lugar nenhum. A paciência já vai fazer com que a gente pense, avalie, pense no que a gente tem feito. Às vezes, esses simples atos de balançar nos convida e ela nos ensina a gente desacelerar, a ter um tempo e respeitar o tempo para que as coisas aconteçam. Nem sempre é para ontem, tem coisas que têm um processo, tem coisas que têm um aprendizado nessa espera. Então a cadeira nos ensina essa paciência. Outra coisa que nos ensina é o equilíbrio. Quem tem aí, quem já sentou, você pode balançar forte de qualquer jeito? Você tem que balançar de forma que tenha um equilíbrio. Não é de qualquer jeito. Então a cadeira de balanço nos ensina sobre o equilíbrio. Ela, para que esse balanço exista de forma onde a gente não se machuque, você precisa desse equilíbrio, para que o movimento aconteça de forma suave. E isso pode ser uma metáfora para a nossa vida, nos ensinando que em alguns momentos a gente precisa de calma e de tranquilidade. Se você levar tudo na vida a ferro e fogo, com aquele ímpeto de resolver, de ficar nervoso, de ficar, querido, logo, logo, você vai ver o seu corpo respondendo. A gente não foi criado para isso. Então essa cadeira nos ensina a termos calma, tranquilidade. Esse balanço tranquilo e suave nos ensina que eu e você precisamos do equilíbrio emocional e mental em algumas situações da vida. Olha quantas lições a cadeira de balanço nos ensina. E Deus, Ele nos criou para nós termos uma vida leve.
Ele não nos criou para nós termos uma vida onde nós fiquemos carregando só um fardo pesado sobre nós. João 10,10 ele fala, eu vim para que tenham vida, vida em abundância. No convite que ele faz em Mateus 11, a partir do versículo 28, ele fala, venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, eu vou colocar sobre vocês um jugo suave, o meu fardo é leve. Mas tem pessoas que estão caminhando com fardo pesado sobre elas, na sua mente, no seu corpo. Assim como uma flor, nós fomos criados para florescer. Eu e você não fomos criados para murchar na videira. Por isso, deixe as suas preocupações nas mãos de Jesus. Deixe as suas preocupações nas mãos de Deus. E nessa manhã a gente vai olhar um salmo que nos ensina sobre isso. A como deixar as nossas preocupações, que muitas vezes querem nos manter ocupados, mas não vão nos tirar do lugar, como lidar com elas de forma correta. É por isso que a gente vai ler o Salmo 34. Vai estar sendo projetado aqui, mas você pode abrir na sua Bíblia também. A gente não vai ter tempo de usar todos os versículos, depois você pode ler esse texto na sua casa. Aprender mais sobre o Salmo 34. O contexto do Salmo 34, ele foi escrito por Davi. Em que momento Davi escreve esse salmo? Foi quando ele se finge de louco na presença do rei Abimeleque, para não morrer. E depois você vai estudar mais profundo, para saber se ele fez certo, se fez errado, se mentiu, se não mentiu. Aí é você no seu estudo, tá? Eu não estou aqui para responder isso agora. Quero ver as outras qualidades do salmo. Mas foi nesse momento, Davi se finge de louco diante do rei Abimeleque para não morrer. E nesse momento ele faz esse salmo, ele faz esse cântico, ele escreve essa poesia que nos ensina muito hoje. E a gente vai ler esse salmo lembrando de uma pergunta: o que podemos fazer? O que podemos fazer para lidar com as nossas preocupações e os nossos temores? O que fazer quando nós enfrentamos preocupações e temores? Primeira coisa, Davi nos ensina: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A primeira coisa que a gente precisa fazer para lidar com as nossas preocupações, com os nossos temores, é louvar o Senhor no domingo. É isso que está dizendo aqui? Eu bendirei ao Senhor todo domingo. É isso que está aqui no texto? Toda quarta-feira no culto. Eu vou bendizer o Senhor em todo tempo é todos os dias, é em todos os momentos, é em todos os períodos do dia. Eu vou bendizer o Senhor. Nos meus lábios só vai haver reclamação. É isso que está no texto? Murmuração, questionamentos. Nos meus lábios o seu louvor estará sempre presente. O louvor ao Senhor estará sempre presente nos meus lábios, todos os dias, em todo o tempo. Por que ele toma essa atitude? Porque ele tem esse olhar para a vida dele, de louvar o Senhor em todo o tempo. Se ele também passava por momentos de preocupações, ele quase perdeu a vida, teve que se fingir de louco. Porque quando o nosso lábio está cheio de louvor, não há espaço para reclamação. Quando o nosso lábio está cheio de adoração a Deus, não há espaço para o nosso coração ficar dividido com dúvidas, questionando ao Senhor. E mesmo que a gente não entenda algumas coisas, quando os nossos olhos estão no Senhor, em quem Ele é, no que Ele já fez, no que Ele pode fazer, os nossos olhos saem das dificuldades, das preocupações, das crises, e a gente se sente mais fortalecido. Agora, se os meus olhos não estão no Senhor e estão de fato nas situações difíceis, eu não vou ter essa atitude. Eu vou sempre me pegar triste, entristecido, sem força, sem motivação. E é por isso que dos meus lábios vai sair só dúvidas, reclamação, murmuração, lamento. Portanto, eu e você precisamos fazer como Davi. Vou bendizer o Senhor em todo o tempo. Esse texto, ele nos faz lembrar de um outro conselho que está no Novo Testamento, de que nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor. E assim como Davi, que estava sempre vivendo momentos de batalhas, de guerras contra os soldados e nações inimigas, e mesmo assim tinha esse
olhar a Deus e não as batalhas. Quem escreveu alegrem-se sempre no Senhor foi Paulo, lá em Filipenses. Alguém que estava preso, encarcerado, e os seus olhos estavam no Senhor e não na prisão. Portanto, uma coisa que eu e você precisamos aprender neste ano, se a gente ainda não aprendeu em 2024, se você já tem esse hábito, mas precisa aperfeiçoar ainda mais ele, é de que nossa vida tem que ser um eterno louvor. O louvor e a adoração, por mais que a igreja faça esse investimento aqui, neste momento das músicas, não é só esse momento. O louvor e a adoração é a nossa vida todos os dias, em todos os momentos, é dentro de casa, é no trabalho, onde eu estou olhando para o Senhor, onde eu estou olhando para quem Ele é, e onde dos meus lábios só sai a adoração. Querido, eu sei que isso é muito difícil, mas quando nós conseguimos fazer isso, muda muita coisa na nossa vida, muda muita coisa no nosso comportamento, muda muita coisa no nosso dia, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho. Saia do time daqueles que só reclamam, daqueles que só murmuram. Já tem muita gente. A gente precisa reforçar o time daqueles que estão olhando para Deus, louvando a Ele apesar das circunstâncias. Outra coisa que Davi nos ensina, ele diz o seguinte: a minha alma vai se gloriar no Senhor. Ouçam os humildes, se alegrem. Minha alma, todo o meu ser, tudo que há em mim, vai se gloriar no Senhor. Eu vou glorificar a Deus com toda a minha vida, com tudo que sou, com tudo o que eu tenho. Paulo também falou isso em Coríntios. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Tudo que estamos fazendo faz com que a nossa alma glorie ao Senhor, glorifique ao Senhor. Olha o que ele faz no versículo 3. Essa alegria, esse contentamento, esse louvor, ele não queria só para ele. Engrandeçam ao Senhor comigo, juntos vamos exaltar o seu nome. Ele vai mostrar aqui a importância de eu compartilhar com outros dessa alegria, desse contentamento. Deus chamar outras pessoas para estarem comigo, conhecendo esse Deus, louvando esse Deus. Ele está mostrando aqui também a importância de nós estarmos juntos, congregando na igreja, participando das atividades. Esse louvor, essa adoração pode ser individual na nossa casa, mas é muito importante e poderosa quando ela é coletiva. Quando nós como igreja estamos juntos louvando ao Senhor, há uma ação de Deus especial quando nós fazemos isso. Tem que existir individualmente, tem que acontecer na nossa casa, tem que acontecer no nosso lugar secreto, mas precisa acontecer aqui. Só no seu lugar secreto não é o suficiente. Você precisa estar em comunhão, você precisa estar com a sua família da fé, você precisa estar com outros irmãos, para que todos juntos louvem ao Senhor. E as pessoas vão ver como você se comporta diante das preocupações, que você está louvando, que você está confiando, que você está com o coração cheio de esperança. E isso vai despertar nelas querer também louvar esse Deus com você. E você vai convidar, vamos comigo. Como muitos aqui já estão fazendo, trazendo amigos, trazendo familiares. E aí ele faz um convite para mim e para você. Eu busquei ao Senhor, Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus temores. Davi decidiu não ficar naquela cadeira de balanço da preocupação, onde ele se manteria ocupado, mas não sairia do lugar. Ele fez algo diferente. Ele buscou ao Senhor. E quando ele busca ao Senhor, Deus faz algo com Davi que ele faz comigo e com você ainda hoje. Esse Deus de Davi é o nosso Deus hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele buscou ao Senhor, e Deus o respondeu. E qual foi a resposta de Deus ao seu filho? Ele me livrou de todos os meus temores. Quais são os seus medos hoje? Quais são as suas preocupações hoje? Quais são as coisas que têm inquietado o seu coração hoje? Quais são as coisas que têm trazido a você aquela dúvida? Por mais que você confie e ore, no fundo você está ainda com muita dúvida. Será? Você sabe que Deus é todo poderoso, que Ele pode todas as coisas, mas ora como se Ele não fosse esse Deus todo poderoso. Se comporta como se Ele não pudesse.
Davi está dizendo: olha, eu busquei o Senhor, eu me aproximei de Deus, eu me entreguei a Ele, e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus temores. É isso que precisamos fazer, não só nos cultos, todos os dias. Essa busca precisa ser intensa, essa busca tem que ser um pouco mais profunda de como foi no ano passado. Eu falei aqui na quarta-feira sobre subir de nível, elevar o nível na oração. Está no momento de nós subirmos o nível, passarmos um pouco acima daquilo que nós já vivemos e já experimentamos com Deus. E ele continua, eu acho que eu já mudei aqui isso. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, o rosto deles jamais vai mostrar decepção. Quando nós buscamos a Deus, como nós temos contato com esse Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando você tem aquela intimidade com Deus de todos os dias, querido, Deus vai encher o seu coração de alegria. Para termos paz e alegria, independente da circunstância eterna, é só de joelhos na presença de Deus. Mas quantas vezes o nosso rosto, nosso semblante só mostra decepção, tristeza, porque nós estamos longe dos pés do Senhor, da presença de Deus. Perdemos muito. É por isso que eu gosto muito daquela passagem de Marta e de Maria, quando recebem Jesus na sua casa, enquanto uma estava totalmente atarefada, Marta correndo de um lado para o outro, como nós muitas vezes nessa cadeira de balanço, correndo e não tendo movimento nenhum, não tendo progresso nenhum. Movimento tem. Maria fez diferente, ela se assenta aos pés de Jesus, ela busca algo diferente de Marta, e ela ouve Jesus falando: olha, sua irmã fez a melhor escolha, ela escolheu a melhor parte. E quantas vezes a gente não se sente assim, cheios e radiantes de alegria, porque nós estamos deixando a melhor parte de lado, para buscar outras coisas que não vão nos trazer alegria. Ele continua no texto dizendo o seguinte, versículo 7, versículo 6, isso, vou voltar aqui. Esse pobre homem, pecador, clamou ao Senhor. O Senhor o ouviu, o Senhor o libertou de todas as suas tribulações. Bem parecido com o que a gente tinha visto antes. Ele reconhece a sua pequenez. Ele reconhece que ele não era nada diante de Deus. Ele não era ninguém para chegar e apontar o dedo para Deus e dizer: o Senhor tem que fazer. Não, ele reconhece que ele era só um servo. Ele se coloca diante de Deus de forma submissa, humilde, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas falhas e dizendo: Senhor, estou aqui. Clama ao Deus, busca a esse Deus, e Deus o liberta, Deus o livra de todas as suas tribulações. A gente tem estudado sobre a doutrina dos anjos. O versículo 7 desse Salmo 34 fala sobre isso. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Somos protegidos por Deus, e Ele também acampa os anjos dele para nos guardar e nos proteger. E Davi tinha essa certeza, diante das suas batalhas, dos enfrentamentos com os exércitos inimigos, de que Deus estava ali colocando os seus anjos, acampando os seus anjos ao redor daquele povo, ao redor daquele exército. E ele continua, no versículo 8, diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom. Façam isso. Provem, vejam vocês mesmos como o Senhor é bom. Como é bem-aventurado, como é feliz o homem que busca nele o seu refúgio. Quantos ainda não provaram? Quantos ainda não viram? Quantos talvez já provaram, mas ainda não provaram tudo do como esse Deus é bom? Eu quero dizer que Deus tem muito mais para você. Há muito mais para experimentar desse Deus este ano. Há muito mais para viver com esse Deus este ano. É por isso que Davi, ele convida a mim, ele convida você: provem, vejam, o Senhor é bom.
Feliz vai ser você, eu, se nós buscarmos refúgio no Senhor. E depois de provar, ele diz: temam ao Senhor. Temam ao Senhor todos vocês que são santos, porque nada falta àqueles que o temem. Qual é o seu medo? O trabalho? A economia? Se você vai conseguir suprir todas as suas necessidades? Querido, temam ao Senhor. Busquem ao Senhor. Provem ao Senhor. Experimentem a sua bondade todos os dias desse ano, assim como experimentamos em 2024. Que essa verdade vai ser verdade na sua vida, na sua casa, na sua família. Nada falta àqueles que o temem. Esse finalzinho nos faz lembrar um salmo. Você lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Essa é a confiança que temos. É isso que traz esperança ao nosso coração. E se eu tenho todas essas certezas, se eu tenho todo esse encorajamento da palavra de Deus, para que ficar na cadeira de balanço da preocupação? Para que permitir que medos, ansiedade, preocupação tire de mim a paz e me impeça de viver o hoje com equilíbrio, de forma saudável, sabendo que eu tenho um Deus que está cuidando de todas as minhas necessidades, que está cuidando de todos os detalhes, que já provou que me ama, porque enviou seu filho para morrer na cruz por mim. Não alguém que falou e não fez, é alguém que fez e mostrou. Por isso estamos aqui. Esse texto, um pouco mais à frente, lá no versículo 18, diz que mesmo esse Deus sendo grande, poderoso, quando a gente estuda sobre a pessoa de Deus, a gente vê tantas qualidades, tantos atributos, como esse Deus é grande, maravilhoso, para a gente poder definir numa palavra, em algumas frases. Esse Deus todo-poderoso, Ele está perto de mim, de você, daqueles que têm um coração altivo, orgulhoso, é isso? Deus está perto daqueles que têm um coração avarento, amém? É isso? Deus está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Ele salva os que são de espírito abatido. Coração quebrantado e contrito. Sabe o que isso mostra? Pessoas que reconhecem na presença de Deus que elas são totalmente dependentes dEle. Nós não estamos no controle de nada. Ele que controla todas as coisas. Ele que dirige todas as coisas. Eu já coloquei a minha vida nas mãos dEle. E agora Ele faz a vontade dEle na minha vida. Eu me submeto à sua vontade, mesmo quando eu não entendo. Viver isso não é fácil, porque a gente quer ter o controle. E quando a gente tem um coração quebrantado, a gente está dizendo: Senhor, está aqui, o controle está nas tuas mãos. Faça a tua vontade. Faça o teu querer. É por isso que no versículo 19 vai dizer o seguinte, que o justo ele enfrenta muitas adversidades, muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. O Senhor vai nos livrar de todas elas. Quando a gente olha esse salmo, e você vai ler ele todo, tem muito mais versículos nesse texto. Quando a gente olha esse salmo nessa perspectiva do que eu preciso fazer para me livrar das preocupações, a gente entende que a nossa atitude é buscar ao Senhor. Pastor, eu já tenho buscado. Aumente um pouquinho mais essa busca. Invista um pouco mais nessa busca. Não se contente com o básico, com o superficial. Entenda que tem muito mais para aprender, para experimentar, para vivenciar. Entenda que isso está disponível para todos nós. E você não precisa pagar nada. Jesus já pagou tudo lá na cruz. É disponível para mim, para você. E vai nos ajudar e nos motivar a continuar caminhando. O Salmo nos ensina a que neste ano a gente confie e continue confiando todos os dias na providência de Deus. Deus é o Deus da provisão. É por isso que todos os dias, no momento do alimento, seja no café da manhã, seja no almoço, nossa família, nós oramos: Senhor, obrigado pelo pão que está na mesa.
Obrigado porque o Senhor é o Deus da provisão. E se você não tem feito isso, querido, faça isso. Ensine os seus filhos desde pequeno a agradecer pelo pão. E quando a gente faz isso, eu lembro quando a Bianca e o Otávio ainda eram menores, e a gente naquele dia meio atribulado, meio que esquecia, eles nos corrigiam: não vai orar? Não vamos orar? Tem hora que você vai orar pela comida que já comeu, mas ore. Não deixe de orar e de agradecer pelo Deus da provisão. Ele vai continuar sendo o Deus da provisão na sua vida, na sua casa, na sua família. Esse salmo também nos ensina que nós cremos num Deus que nos livra de todas as adversidades. Ele vai permitir a gente passar por algumas, mas em todas elas nós contaremos com o cuidado, com o sustento, com a graça dele nas nossas vidas. É Deus que nós vamos buscar. E quando nós buscarmos ao Senhor, sabe o que nós vamos encontrar? Tranquilidade, sabedoria. Portanto, busque esse Deus. Busque esse Deus em todos os momentos. Quando eu olho esse texto, eu lembro de um outro texto que está lá no Novo Testamento, que é esse daqui. Vamos ler juntos? Deixem com ele todas suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre... Aí, agora a gente pode ler mais bonito, né? Vamos lá? Deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, porque ele está sempre cuidando de vocês. 1 Pedro 5,7. Como a gente memoriza um texto desse? E talvez ter um texto desse memorizado é muito importante, porque a gente vai passar por alguns momentos de tentações a ficarmos preocupados. Esse mesmo texto, ele está numa outra versão que diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Vamos ler junto? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Mais uma vez, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Vamos falar sem olhar para o texto? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Vocês memorizaram o texto, 1 Pedro 5,7. É só continuar, para que vocês, naquele momento de preocupação, lembrem desse texto. Lancem, coloquem, entreguem todas elas no altar do Senhor. Eu estou cuidando de você. Porque depois que a gente memoriza, a gente vai conversando com o texto. Deus, obrigado por poder lançar as minhas ansiedades e preocupações diante do Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Querido, esse exercício é maravilhoso. Pastor, eu não consigo. Consegue. Você memoriza o número do seu telefone, você memoriza o seu endereço, você memoriza o CPF, né? Você memoriza tantas coisas. Eu sei que alguns têm dificuldade para isso, mas a gente consegue. É por isso, querido, que nessa manhã nós precisamos entender que nós podemos pedir a ajuda do Senhor, e Ele vai nos responder, e Ele vai nos livrar de todos os nossos medos, todos eles. Amém? Amém? Estão dormindo ainda? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a que a nossa vida não seja só um movimento de atividades sem nenhum progresso, sem nenhum resultado, sem nenhuma maturidade, sem nenhum crescimento. Que em primeiro lugar a gente entenda qual o propósito do Senhor para nós, para o que nós nascemos, o que devemos fazer, e que a gente possa investir os nossos dias em fazer aquilo para o qual o Senhor nos criou e nos formou para fazer, para que a vida não seja só um movimento, mas seja de fato, Deus, algo direcionado a um alvo, a um propósito, para que dê resultados, não só resultados pessoais, mas resultados espirituais. Nessa manhã eu apresento a vida de cada um aqui nessa manhã. Talvez pessoas que estão nessa cadeira da preocupação,
balançando, movimentando-se, preocupadas de forma excessiva, mas não saindo do lugar. Que nessa manhã elas coloquem todas essas preocupações diante do Senhor, assim como Davi fez. Ele buscou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele entregou ao Senhor as suas preocupações, o Senhor ouviu, e o Senhor o livrou de todos os seus medos, de todos os seus temores. Faça isso nessa manhã, ó Pai. Que o Senhor tenha liberdade de nos livrar de todos os temores, em nome de Jesus. Principalmente aqueles que hoje estão, ó Deus, deixando de viver o hoje, deixando de caminhar, deixando de ter uma vida próspera, uma vida plena, porque estão presos na preocupação, na ansiedade, na depressão. Em nome de Jesus, que haja libertação, que haja, ó Deus, o livramento que o só o Senhor pode trazer, para que esse coração seja cheio da tua paz e da tua